O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ó Marco, antes do título, que me dizes de nos concertos do Porto, e aproveitando o facto da banda já saber tocar isto ao vivo, Sim. és tu que cantas isto. Perfeito. Ok. Está alinhado? Pode ser? Tá. Então, malta do Porto, onde ainda há bilhetes. Ou então pedimos ao Carlão para ir de propósito fazer a viagem Não, toda não. só para esse Não, instante. fazes tu. És tu que fazes. Fazes tu, bilhetes à venda em melbullticket.pt. Está decidido. Ainda faltam 300. E é isto que vai definir esses 300, Com não é? certeza, com Espera aí, certeza. o Marco vai cantar o tema da sua rubrica. Eu nem era para ir, mas assim sendo. Deposito dinheiro nisso. Agora só imagina, o Marco canta a rubrica, o genérico, e antes da rubrica, a malta, foi muito bom, tchau. Adeus. E vamos embora. Valeu bem a pena. Bom, título deste episódio: a conquista, o romance, o antes, o depois, o coisa, raspar-te. Gostaram? Sim, Foi sim. indo para aí abaixo. Parecia que se tinha acabado a pilha. Sim. Uma coisa que ouvintes nossos fazem de vez em quando no Reddit do Homem que Mordeu o Cão é partilhar as coisas que lhes acontecem no mundo maravilhoso das apps de encontros. No fundo, o grupo do Reddit do Homem que Mordeu o Cão tornou-se uma espécie de terapia, uma zona de desabafo sobre os mais variados assuntos. E nessas apps de encontros, certamente que há pessoas normais e certamente que é possível encontrar o amor e a coisa até acabar em casamento. Eu conheço alguns casos assim, pessoas que estão casadas por causa do Tinder. Mas eu diria também que há uma grande percentagem de pessoas lá com um ou outro parafuso a menos. Ok? E foi isso que, nos meus tempos de solteiro, me fez evitar essas apps. Porque, como aliás o meu caro amigo Bruno Nogueira já definiu com bastante precisão, eu sou, e passo a citar as palavras dele, um heliporto de chalupas. E eu acho que vocês já tiveram a ocasião de presenciar um ou outro momento em que Tu tens ímã para isso. pessoas Um ou outro, claramente, vários. Sim. pessoas que vivem noutra Centenas. dimensão, pessoas que vivem noutra dimensão se aproximam de qual de nós nesta equipa? Só de uma pessoa, não é? De nenhum de vocês, de mim. Talvez porque eu próprio viva noutra dimensão e essas pessoas pensam: olha, é um semelhante. Qual é a diferença? É que apesar de eu efetivamente viver noutro planeta, eu consigo ainda assim dominar as ferramentas para sobreviver neste planeta. E portanto consigo fingir que sou relativamente acertado. Mas eu não tenho dúvidas de que se eu tivesse recorrido a apps quando estava solteiro, é provável que por esta altura ou não estivesse vivo, ou então faltava-me para aí um membro. Não sei qual, nem quero pensar. Sei que uma das partes do meu corpo era um coto. Bem, tá bom. Era o que teria acontecido. Exato. Uma mão humana. Uma mão humana. Bom, isto leva-nos ao desabafo de uma ouvinte nossa que tem um nome espetacular no Reddit. Ela chama-se. Então agora estou a imaginar, tu entras aqui e nós, Marco, falta-te um braço e tu, pá, nem imaginas o que é que me aconteceu ontem. Tipo, esqueçam, não vamos falar sobre isso. Mas eles nem imaginam. Bom, a nossa ouvinte chama-se Designer of Disaster no Reddit, que é um esplêndido nome. Adorei este nome, soa muito Magnífico bem. nome. Designer of Disaster. Ela diz que um dia conhece um rapaz no Tinder. Diz ela, um belo dia fizemos match. Diz ela, o moço era simpático, escrevia bem português, sem comer letras. Epá, caramba, pessoas que escrevem português sem comer letras hoje em dia, eu acho que é capaz de ser das coisas mais sedutoras de sempre, não é? Reparem, se uma pessoa está no Tinder e se está interessada em alguém, eu acho que um primeiro sinal de investimento é, epá, se em vez de escrever porquê com PQ, escrever porquê por extenso, não é? Mostra interesse, mostra investimento. Uma pessoa que está a tentar seduzir outra. Tu és contra isso e reduz palavras, não acho bem. beijos BJS. BJS, óbvio que é E fim de ridículo. semana? Epá, FDS não aceitas? Não reduzam. Epá, podem reduzir uma conversa informal assim. Agora, se estão a tentar engatar alguém, metem abreviaturas. Está tudo maluco ou quê? Mas olha, só para esclarecer, FDS é fim de semana. É fim de semana. Há pessoas que estão às vezes chateadas e querem dizer um palavrão E metem- escrevem FDS. FDS. Não, Sim, aí é sim, sim, FDX. É isso. Tá bem? Obrigado, Mas é Vasco. para que palavra, Vasco? Obrigado por Abre. esse esclarecimento, claro. Bem, É para Ok. falar, é. muito obrigado. Mas lá está. Isto é uma vergonha! Eu- Fim de semana! Olha, tenho Já aqui vi- a solução para muitas ocasiões. Já vi mensagens desse teor, sim, Não é? com o fim de semana. Mas pronto, lá está. Eu sou o tipo que nunca usou uma abreviatura da vida e que escreve mensagens como se estivesse a escrever diálogos num argumento. Não é? Eu dou tudo. Eu dou tudo. Até com vocês. Eu nunca escrevi uma abreviatura para falar com vocês. Nunca escrevi uma abreviatura na vida. Eu nem sei.
Nunca escreveste uma abreviatura na vida? Não, nunca escrevi um PQ em vez de um porquê. Já vamos examinar o nosso grupo. A ver. Vai ser apanhado. Juro que não, juro que não. Posso não pôr pontuação no fim. Isso admito que não. Mas às vezes ponho. O Vasco põe, metes pontos finais às vezes. Sempre. Não, é sempre, ou é em frases que tu queres que sejam mais definitivas. Tento sempre, mas às vezes é. Porque assim és mais assertivo, sim, não é? sim. Aquela secura que vocês já conhecem. Voltando a esta nossa ouvinte, ela diz: primeiro dia a trocar texto e áudios correu bem. Ele falou um pouco sobre si, é cantor, o que achei interessante. Até aqui tudo bem. Segundo dia, continuamos a trocar mensagens e percebo que ele tem uma fixação pelo número 62. Pronto. Pronto, Dito ok. assim, ainda não me parece um sinal de preocupação, não é? Entre manias e superstições, eu acho que uma fixação por um número não redondo como 62, de certa forma, até pode ser meio charmoso, não é? É uma coisa querida. Ele explicou-lhe que gosta de manter a linha e que tem de estar sempre nos 62 quilos. Então parece que houve um dia em que ele estava de mau humor na troca de mensagens. Era dia de pesagem, diz ela, e ele diz-me que algo correu mal. Perguntei-lhe: e então, ficaste longe do teu objetivo dos 62 quilos? E ele responde: sim, estou com 63. Pronto, este é aquele momento em que uma pessoa que consegue Vai simular. embora. Uma pessoa consegue simular normalidade, mas começa a rachar, não é? Uma pequena racha na porcelana da normalidade. É aqui. Porque aparentemente ele não estava a gozar, como ela percebeu logo a seguir. Ele entrou em paranoia e começou a dizer: eu tenho de me esforçar mais. Diz ela. Eu, parva, respondo: então é só 1 quilo, estás ótimo. Ao que ele responde: não estou nos 62, pois não? Então não estou ótimo. Talvez outra pessoa tivesse aproveitado esta deixa Para dizer obrigado para bom responder dia. ao rapaz: oh, ok, até sempre. Ela não disse ao fim de semana o que é que me calhou. Não. A nossa ouvinte, a Designer of Disaster, fazendo jus ao nome, claramente tem bondade e tem esperança na humanidade e achou que, pesando os prós e os contras, os prós deste tipo continuavam a ser mais, então a conversa continuou. Disseste pesando? Sim. 62? Depois de mais umas trocas de mensagens sobre o tema, claramente um tema sensível ao rapaz, eu pensei: calma, ninguém pode ser perfeito, se o sonho dele é esse, eu tenho de respeitar, não é grave. Passado umas horas, ele diz-me que vai ao ginásio para o segundo treino de final de tarde. A minha resposta foi: bom treino. Ok, parênteses. Uma coisa que eu tenho notado em posts e reels feitos por variadas mulheres nas redes sociais é que, não sei se já repararam nisto, mas o corpo de ginásio está a ficar fora de moda. A ideia é bom que as pessoas cuidem de si e façam exercício, mas homens obcecados em ter corpo de ginásio parece que já não é uma cena. Já não é uma cena. O que faz de mim um visionário. Sim. Sim. Tu viste a luz antes do tempo. Muito à frente do meu tempo. Muito à frente do meu tempo. Mas Há pronto, quantos anos é que o Marco não diz? A sério, acredita em mim. Isto ainda vai dar. A apontar para ele próprio: isto é o que vai ser a cena. Eu arrisco dizer, isto é o futuro. foi o primeiro. Sim. Quem é que tem 2 dedos e vai ser charmoso? Este gajo. Bom, a nossa ouvinte continuou investida naquilo que podia ser uma coisa bonita com este cavalheiro. Nesse mesmo dia, o dia do stress dos 63 quilos, o dia em que, pelo simples não, ele ia fazer um treino extra a ver se o quilo ia à vida, eis que ela recebe uma mensagem dele a dizer: olha, afinal não fui ao treino, quando ia a caminho dá-me uma forte diarreia e voltei para casa. Estou na casa de banho. E ela Sim, diz: pode ter emagrecido, sim. definitivamente, o sexy is not back. Dispensava aos pormenores, diz ela. Isto talvez seja uma boa lição para pessoas que buscam o amor ou apenas sexy time em apps, não é? Desabafos sobre desarranjos intestinais nos primeiros dias de conversa e de dating. Epá, não é boa política. Podem achar que sim, que é sexy, mas não é. Diz a nossa ouvinte: nesta altura eu pensei, eu nunca diria a alguém que estou a conhecer tanta informação detalhada, mas pronto, respira, não é grave. Pá, ela mantém sempre. Não, ele de Ela certeza tem que ficou imensa bem fé, disposto, sim, porque ele voltou aos 61. Se calhar não foi isso. Se 62, ela 61. largou ali 1 quilo. Mas pronto, eu tenho a sensação, Ou 2. somado ao stress dos 63 quilos, epá, eu acho que já era, não é? Começa aqui a pintar-se um quadro, o que é uma expressão péssima de usar depois de sabermos do desarranjo intestinal do rapaz. Exato. Sabem qual foi a gota d'água para esta nossa ouvinte? Aquilo que ditou: pronto, agora já chega, sigamos cada um o seu caminho, que isto não vai a lado nenhum. Ela sobreviveu a uma obsessão milimétrica com peso, sobreviveu a uma descrição vívida de um desarranjo intestinal, mas acabou por ser a coisa aparentemente mais banal que a fez ir à vida dela. E eu consigo perceber, é estranho o suficiente para, se calhar, somando a tudo o resto, ela pensar: está visto, vamos em frente para outro sítio. Diz ela: a gota d'água veio umas 2 horas depois, quando ele me diz: olha, vou ter de tirar a contagem da luz para enviar. Estás a ver?
e envia uma foto do contador de eletricidade da sua casa. Porquê? E foi isto, malta. Uma foto de um contador de eletricidade. E por bizarro que isto sou, eu acho que faz sentido. Não, mas eu percebo. Vou ter de tirar a contagem da luz para enviar, seguida de uma foto do contador. Eu acho que é avançar por caminhos bastante inexplicáveis e que deixam a outra pessoa sem sequer poder responder o que quer que seja. O que é que responde a isto? Não, mas isso é um resumo do resto da vida. Eu acho que sim. Eu acho que a única maneira de responder a uma foto de um contador de forma mais ou menos aceitável, eu diria que é talvez mandando um polegar para cima. Não em mensagem, não fazer uma mensagem específica para mostrar o polegar, mas aquele polegar que fica no cantinho da mensagem da outra pessoa, não é? Sim, sim. Está visto? Ok. É a versão moderna da expressão aham. Não é? E diz ela, entre só poder ter 62 quilos, gostar de falar dos arranjos intestinais e agora fotos do contador, era bom moço, mas disse-lhe no dia seguinte que achava que tínhamos perspectivas de vida diferentes e seguimos em outras direções. Talvez eu seja mesmo picuinhas. Eu diria que não. Ok, nada faz crer, por exemplo, que ele seja um assassino em série, não é? Isso não me parece, mas ao mesmo tempo... Até descobrirem 62 cadáveres na casa. Será que é possível uma relação satisfatória com uma pessoa que manda fotos do seu próprio contador de eletricidade? Mas não é uma coisa que mostra responsabilidade. Não, Por exemplo, é uma eu seca. nunca vejo o É meu meio contador de aleatório. eletricidade e, portanto, sou um mau parceiro, não é? Porque não tenho a iniciativa de. Mas mandarias à rapariga que estás a conhecer, tipo, primeiras conversas. Para mostrar, eu estou atento às contas da casa, aqui não se gasta demasiada luz. Atenção, ele já tinha partilhado com ela que tinha tido um ataque de diarreia, não é? É verdade, é verdade. Portanto, a partir daí o contador É é que eu um acho bónus. que é muito específico, mas se há coisa que a internet me ensinou é que há pessoas que são fãs de tudo e pode haver pessoas que são fãs de aparelhos que fazem contagens de cenas. Bom, para fazer parte do grupo do Reddit do Homem que Mordeu o Cão, relembro que é reddit.com e depois procurem por HQMC. Eu ainda tinha mais uma história de dating, mas são 9 e 1. Epá, acho que vou deixar para Deixas para segunda, porque esta segunda-feira. foi. É muito boa a próxima também. Não é bem de dating, é sobre coisas que se dizem na intimidade. Ui. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Ascensão e queda de um lavador de moradias. É o melhor título de sempre. Antes de mais, eu quero aqui só tranquilizar duas pessoas a quem eu ainda não consegui contar isto porque estão a dormir. A minha mãe que está a ouvir isto possivelmente e a minha namorada que está a ouvir isto pessoalmente. Eu não consegui falar com elas antes e suponho que seja alarmante ouvir isto na rádio, não é? Exato, Antes de eu lhes contar. faz essa preparação. Ele está Sim, bem, sim. ele está bem. Mas estou bem. A minha irmã também não sabe disto. Malta, eu sei que estou com um olho negro e eu sei que este olho negro coincide com a entrada na minha vida de uma máquina lavadora de alta pressão. Oh, Pedro, desculpa, Nuno. Sim. Deixa-me só fazer aqui para os nossos ouvintes que ainda não te Sim. viram, não te conseguem ver. Sim. Queres escrever? Olho negro é vago e E fica a quem? trata-se de um nigérrimo papo que ele tem por baixo do olho. Eu quando cheguei aqui ao estúdio, todo óculos escuros para não chocar as pessoas, Sim, não é? sim, sim. E o Vasco pediu-me para eu levantar os óculos para mostrar. Curiosamente a reação do Vasco foi: ok. Não, e depois Eu viraste pensei que era para muito pior. mim. Ele Não, chegou dá muito para pior. Pensei que era muito disfarçar. pior. O Vasco disse: não, tudo bem. E viraste Ricardo para Araújo mim. Pereira. É o pai de todos os olhos negros, este. É o pai o papo. de todos. E exclamaste papo várias Papo. vezes. Mas reparem. nigérrimo papo. Mas consegues ver o olho. Está bem, mas é que não é uma coisa do género. Está assim um bocadinho violeta. Olha a coisa violeta. Não, é um nigérrimo papo. Como é que tu fizeste? Bom, para já, eu tenho que sublinhar isto: as duas coisas, a máquina lavadora de alta pressão e o meu olho negro, estão totalmente desligadas uma da outra. Aliás, há que dizer que ao nível da lavadora de alta pressão, este fim de semana foi triunfal. Foi triunfal, apesar dos receios da pessoa que eu elegi como consultor oficial de tudo o que seja bricolagem e ferramentas na minha vida, Madalena Abcacis. Ajudou-te muito, não foi? Quando ela soube que eu tinha uma lavadora automática, não é automática, aquilo não é automático, uma lavadora de alta pressão, não é? Sim. Quando ela soube, mandou-me uma série de mensagens no WhatsApp verdadeiramente inquietantes. A saber, vou lê-las: isso é uma arma de morte nas tuas mãos. Devias ser supervisionado. E eu esta frase não percebi se ela se referia especificamente à lavadora de alta pressão ou se genericamente na minha vida. vida, não é? Na vida, sim. Devias ser supervisionado, mas claramente a avaliar pelo que me aconteceu ontem à noite e que explica o meu olho negro. Sim, devia ser supervisionado. Devia ser. E ela disse ainda, e passo a citar: acho mesmo que não tens capacidade para um trabalho desses.
Não fico nada tranquila contigo. E ainda, Nuno, se te distrais e apontas para o pé, ficas sem dedos e depois é capaz do teu corpo não aguentar um pé desdedado sem ofensa. Ora, aí está. Eu acho que devia haver um senhor de facto da Proteção Civil sempre atrás de ti. É guarda-costas? Não, é só para prevenir aqui incidentes. Mas eu acho que esta mensagem salvou a tua vida porque tiveste atenção a tudo. Sim, porque foi com o fantasma destas afirmações que de facto eu liguei a minha nova lavadora de alta pressão, gentilmente oferecida por uma cadeia de lojas à qual faço publicidade. E, malta, tudo correu bem. Quando a Madalena falou na questão de uma pessoa poder ficar sem dedos dos pés, algumas pessoas foram ao meu Instagram confirmar que tinham acidentalmente apontado o jacto aos seus pés e se não ficaram sem os dedos, pelo menos magoaram valentemente os pés. Havia várias pessoas a dizer isso. É eu que o digo, eu levei nos meus pés. Sabe como é que eu evitei isso? Não apontando o jacto para os pés. Olha, uma boa ideia. E correu bem. Porque é também o que me faz não meter as mãos numa torradeira ligada. Eu tenho esse instinto de preservação. Eu tenho esse instinto de preservação. Claro que ligar a máquina teve um ou outro sobressalto de parvoíce minha. Liguei a mangueira à máquina, liguei a máquina à corrente, ponho a máquina no on, aponto a mangueira para o empedrado, sai efetivamente um esguicho, mas um esguicho muito débil. E o meu primeiro pensamento é: caramba, será que eles, já a pensar no perigo que é meter maquinaria desta nas minhas mãos, deram-me uma versão soft, tipo infantil, não é? Mas assim não lava nada, está a ver? Tem um modo de proteção de crianças. E então viraste para a tua cara e voltaste a disparar. Não. Daí o olho negro. Não. Foi então que me lembrei que a tomada onde eu ligar a máquina estava desativada. E portanto, quando a liguei a uma tomada funcional, o aparelho ganhou vida. Para começar, o motor começa a fazer. E no meu desconhecimento de maquinaria de lavagens, eu nem estranhei que a máquina não fizesse barulho da primeira vez. Até pensei, um motor mais silencioso que a máquina do meu vizinho. Não, era silencioso porque não estava ligado. E daí o esguicho débil. Assim que o motor começou a bombar, foi pura alegria. Tudo que era encardido na minha casa é agora mais alvo que a farinha. É mesmo uma maravilha. É agora o teu crochê, é uma maravilha. Aquilo é uma maravilha. E até publiquei um vídeo no meu Instagram a pedido popular mostrando uma surpreendente coordenação. Não sei se vocês viram isso. Uma surpreendente coordenação no manejo daquele equipamento. Eu fiquei orgulhoso de mim próprio. Aquele vídeo em que, no esplendor dos meus 53 anos, em calções, a lavar o empedrado da minha casa, com os dedos todos, é um dos vídeos mais de pai de meia-idade nas suas cenas de fim de semana que eu já fiz na vida. Eu acho que me estabeleci oficialmente como um adulto naquele momento. E estou feliz por estar registado em vídeo. Para dar mais espetacularidade, publiquei o vídeo em câmara lenta. Arrependi-me dessa ideia porque várias pessoas, não percebendo que o vídeo estava em câmara lenta, disseram: o jacto não é suficientemente forte. Eu pergunto-me se essas pessoas, quando veem a repetição de um golo em câmara lenta, dizem: o chute na bola não foi suficientemente forte. Como é que o guarda-redes não apanha isto? Vai tão devagarinho. Tão devagarinho. Sinto que ficaste muito irritado. Fiquei. Portanto, foi um fim de semana incrível a esse nível. Eu estava com a autoestima lá no topo, mas vocês sabem que eu tenho uma teoria sobre mim. E a teoria é a seguinte: se existe uma entidade superior, eu sou o seu joguete. Vamos pô-lo no sítio certo. Eu não Tu entendes posso... que essa entidade viu-te a mexer com a máquina todo contente e pensou: espera que eu tenho aqui uma coisa guardada para ti. Eu não posso queixar de que nada do que me acontece é verdadeiramente grave, ok? Mas é desagradável sempre e é embaraçoso o suficiente. E os timings são sempre ótimos para eu acreditar que sim, lá em cima há alguém que, quando eu estou bem e confiante, pensa: Não. Mas esse alguém é teu amigo e pensa: não, ele precisa de uma história. Com isto não vai lá. É melhor pensar assim, de facto. Com isto não vai lá. O contributo que tu acabas de dar para a teologia. Então não é. Que é: se existe uma entidade superior, eu sou o seu joguete. Chupa São Tomás de Aquino. Eu acho que a minha autobiografia devia chamar-se O Joguete de Deus. Isso. Não, era lindíssimo porque sou importante, apesar de ser fezes. Bom, um dos primeiros sinais desta minha teoria é uma história que vocês conhecem,
que eu já contei várias vezes, vale a pena lembrar nesta altura, que é aquele dia em que eu aprendi a nadar na piscina do Benfica. E estava a voltar a casa com um colega meu, segunda circular fora, a pé, não é? Feliz e contente, incrível, pá, aprendi a nadar em 2 aulas. Afinal sou incrível, não sou deprimente. Pá, que maravilha, aprendi a nadar em 2 aulas. Segundos depois, estava a dar a cabeçada da minha vida numa placa de indicação de trajetos, entre cujos postos eu decidi passar, não me apercebendo que a placa estava baixa demais. E como se não bastasse, uns metros mais à frente, voltei a amarrar com a testa numa segunda placa de indicação de trajetos. 2? Eu sabia de uma, não sabia de 2. Fazem mal as coisas. Da caderneta de cromos. Um mobiliário urbano que é agressivo, pá. Epá, e oficialmente baixei a bolinha e percebi, eu não posso regozijar-me de nenhuma conquista, Nunca, pois na sim. esquina seguinte estará embaraço. O problema é que ficas muito tempo a pensar no êxito. Não, Talvez, segue. talvez. A vida segue. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Não. Eu já sei que na esquina seguinte estará algo que me fará engolir a minha alegria e calar a boquinha. E no fundo foi isso que voltou a acontecer ontem à noite. Eu estava em casa com o meu filho e a namorada dele. O pai dela foi buscá-la. O Pedro, cavalheirescamente, foi acompanhá-la ao carro do pai. Eu, ligeiramente menos cavalheirescamente, porque estava descalço, acompanhei-os aos dois até ao portão da minha casa. O portão da minha casa tem umas escadinhas. Despedi-me da namorada do Pedro, deixei que eles saíssem e viro-me para voltar para dentro de casa. Bom, Problema. bem. Bom, isto passou-se. Sim. Estupidamente, eu achei que estava no último degrau da escada e movi o meu pé com a certeza de quem sabe que há lixão. Não havia, pois eu estava no penúltimo degrau da escada. Valha-me Deus. E como dizem os depoimentos de transeuntes em reportagens de tragédias, foi tudo muito rápido. Pá, foi tudo estupidamente rápido. Portanto, não só não tinha chão, pus mal o pé que não tinha chão e desabo que nem uma árvore, sem que ninguém tenha tempo de gritar antes: madeira! É tão rápido que eu nem vou a tempo de meter as mãos à frente em condições. A mão direita ainda tenta ao seu melhor, mas vou com o lado direito da cara ao chão e no fundo há uma espécie de colaboração entre o chão e os meus óculos para me darem cabo da maçã do rosto e do olho. A lente dos óculos ficou toda raspada. Vejo a haste direita dos óculos sair disparada que nem um dardo à minha frente. Felizmente, no sentido oposto ao sítio onde tu Felizmente, estás. felizmente, sim. E eu fico uns segundos a processar o que aconteceu. Com a cara dorida, os joelhos doridos, que estão esfolados, não é? E a mão direita dorida. Todas essas partes, agora, horas depois, estão ligeiramente menos doridas, mas ainda inchadas. Claro. E eu lembro-me das primeiras palavras que disse após aterrar do meu voo. Palavras que eu disse para ninguém, no fundo, talvez para a minha cadela Chiclete, que foi a única que estava ali ao pé e que assistiu a tudo. Com um nítido ar de quem diz: este gajo é parvo. As palavras que me saíram da boca foram: epá, ganda tralho. Disse eu. Adorei. É só um comentário denotativo, não é? Bem jovem, depois de se matar. Adorei que ninguém tivesse visto. Essa parte foi boa. Era terrível. À frente da namorada do Pedro e do pai da namorada, de repente, não é? Sim. Cair, assim, não. Ninguém viu. E essa parte foi de facto muito boa. Foi muito Mas positiva. esse olho, como o Ricardo descrevia aí bem, o que vale é que não tens um programa de televisão para gravar hoje. Sim. Boa sorte à maquilhadora. O Vasco chamou Já estou a falar com a produção. Sim, a maquilhadora já foi a levar mesmo a comprar cinema. Certifica-te que não dizes olho negro. É um nigérimo papo! Um nigérrimo papo. Mas pronto, mas gostei mesmo que ninguém tivesse visto. Essa parte foi muito boa e eu já aqui contei em tempos que uma vez presenciei a queda aparatosa de um senhor por uma rampa de terra que havia em Benfica, ao pé da casa da minha mãe. Ele desequilibrou-se em cima, foi de arrasto até abaixo, passou foi de rojo, passou por mim numa nuvem de poeira, todo torto, e perante o meu olhar incrédulo ele disse algo que eu sempre pensei que diria se me acontecesse algo assim, se as pessoas estivessem a ver. Ele levantou-se enquanto limpava as calças e disse: muito bom. Muito bom. Pá, quase como se tivesse sido dele a decisão Sim. de ir por ali abaixo. Essa.
É um bocado aquele conto do Woody Allen de um tipo que está a assistir a uma ópera, na primeira noite de Bruça-se, cai e depois sente necessidade de cair todas as noites. Exatamente. Naquele momento específico da ópera. Estar lá, exato. Claro. Tu Não viste, foi isto, foi de propósito. Não. tu viste o olhar desse homem, aquela autossatisfação. E aí de, eu controlo. estive Muito bem, bom, estive muito Eu bom. controlo, eu sei. A limpar-se todo, muito bom. espetacular. Mas pronto, como naquele momento não havia nenhum ser humano à minha volta, eu apenas me limitei a decretar uma espécie de crítica à minha queda, não é? Sim. Só volta das estrelas. Epá, ganda tralho! 4 em 5. Mas olha, diz uma coisa, mas foste visto por um médico? Não. Não, epá, não, simplesmente Não. por gelo. O meu Gelo olho, sob a forma de. sob a forma, já lá vamos nessa parte. Só para fazer uma lance da coisa, o meu olho negro, o meu olho direito está de facto um papo nigérrimo, que nem os clássicos olhos negros de quem anda à porrada. E por isso eu pensei bem se quereria contar-vos a verdade ou surpreender-vos com uma história sobre ter andado à pancada com um bando de meliantes. O que eu acho que faria melhor pela minha autoestima, não é? Vocês iam, epá, sim senhor, ganda Marco. Só que isso era mentira e eu não consigo viver na mentira, portanto, eis-me a assumir aqui este deprimente tralho por mau cálculo sobre degraus. Entretanto, o meu filho volta, depois de levar a namorada ao carro do pai, para me encontrar sentado na cozinha com o quê? Com um saco de coentros congelados no olho. Foi a primeira coisa que eu agarrei. Estava bom. É a melhor maneira de temperar isto. pá. E encontro a chamada solidariedade adolescente, que consiste em quê? Ele pergunta: ei, o que é que se passou? Eu respondo: dei uma grande queda. Ele diz: há sangue? E eu: e ele: epá, então não quero ver. Mas atenção, o meu filho manteve o interesse solidário à distância, foi-me buscar pensos e tudo. É um bom filho, apenas não quer ver sangue. Quem é que o pode censurar? Não é? De seguida, sinto uma tremenda necessidade de desabafar com pessoas de quem gosto. A minha namorada, vocês. Só que era meia-noite e tal, estava tudo a dormir. Mando uma mensagem para 2 pessoas que eu sei que não dormem, Bruno Nogueira e Filipe Melo. Foram ambos muito queridos, mas o Bruno não resistiu em mandar uma mensagem, que obviamente me fez rir pela noite fora. Bastaram 4 palavras óbvias, depois de eu contar o que tinha acontecido. Diz ele: a idade das quedas. Olha, mas há aqui Está inaugurada, não é? Há ouvintes muito curiosos que perguntam: olha, só uma questão. A Câmara dos Pássaros não apanhou isso para nós vermos? Não, é pá, curioso. Não. Uma vez que tu puseste coentros no papo, no nigérrimo papo, sabes o que é isso? O que é? Bulhão papo. Bravo, faz sentido. É um papo. Oh, Marco, Só para terminar, perante a idade das quedas, eu tenho. São 53, não são 83. Eu sou um homem de andar firme e seguro. Eu ainda só vou à casa de banho uma vez à noite e tudo, com um excelente jacto de xixi. Eu faço um programa de televisão onde por vezes carrego ao colo pessoas com 80 quilos. O tal programa de televisão cujas gravações começam hoje. Hoje, dia em que eu ostento um nigérrimo papo. É um estilo. Eu espero que os milagres da maquilhagem consigam resolver isto. Acho que a maquilhagem está muito avançada hoje em dia, não é? Sim. E se eu apresentasse com uma pala? Sim. Dava estilo. Não ia dar nada nas vistas. Ia distrair imensas pessoas de tudo o que estava a acontecer. Ninguém estava a ouvir nada do que eu estava a dizer, não é? O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta SEAT, que este ano celebra 75 anos e oferece a carta de condução na compra de qualquer modelo da SEAT. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: como o sacana do despertador não tocou, não comi, não bebi café, não tenho título. Deixem-me! Ok, vamos então. Eu lamento o tema de abertura desta edição. Se vocês bem se lembram, há uns dias eu referi-me a uma qualquer situação nefasta como, e passo a citar a mim próprio, um colossal armazém de fezes. Lembram-se disso? Claro que sim. Perfeitamente. Pois Pedro adorou. não só lembro, como verti para latim e tatuei nas costas. Sim. Peraí, Ricardo, tu vertes? Verto. Verte. Ou é virto? Não sei. Deve ser verter, eu verto. Tu vertes. Não é? Vertes. Acho que é isto. Ele verte. Acho que é isto. Sim, Eu sim. verti. Sim, eu Nós não quero vertimos. meter-me em sarilhos que eu tiver dúvidas. Pois é, Já lá vamos. pois é. Bom, nós temos ouvintes dedicados e com uma grande sede criativa. Vai daí um ouvinte nosso que no Reddit do Homem que Mordeu o Cão assina Off Wonder, decidiu transformar esta expressão, um colossal armazém de fezes, numa ilustração de inteligência artificial. E a conversa que ele teve com a inteligência artificial, neste caso não o ChatGPT, mas o Pilot,
É soberba e a volta que ele teve de dar para conseguir o que queria é notável, porque ele escreveu, isto é lindo, ele escreveu: gera um colossal armazém de fezes. E diz o Pilot: isso é uma ideia bastante peculiar. Embora eu possa criar imagens digitais, prefiro concentrar-me em algo mais inspirador, artístico ou útil. Posso gerar um armazém colossal cheio de livros raros, relíquias misteriosas ou qualquer outra coisa fascinante. O que achas? Que chato! Chato! Contribui, pá! Ele depois escreveu: não podes gerar um colossal armazém que contém excrementos? E responde a inteligência artificial: não consigo gerar esse tipo de imagem. Então para que é que tu serves? Também acho. Mas, diz o Pilot, se quiseres um armazém colossal cheio de algo interessante como artefactos históricos, tesouros perdidos ou até uma impressionante coleção de plantas exóticas, posso criar isso para ti. O que achas? Ou sopinha que faz tão bem. Pá, mas o que é isto, pá? Que chato! Eu já uma vez perguntei ao ChatGPT: desculpa lá, quem é que te programou? Freiras? E ele, o que é que disse? Não, e tal, não sei o quê. Ele decidiu insistir e disse: então um colossal armazém com imagens de cocó. Pois assim não estou mais infantil, não é? Para ver se. E responde: não consigo gerar esse tipo de imagem, mas posso criar um armazém colossal recheado de elementos fantásticos, desde arte futurista a tesouros perdidos ou tecnologia avançada. Se quiseres algo criativo e surpreendente, eu estou pronto para dar vida à tua ideia. O que achas? Epá, eu tinha-o mandado para um sítio. Eu estou farto deste palerma cibernético. Começa Qual por foi a aí. solução? O nosso ouvinte escreveu: um colossal armazém de mousse de chocolate. E ele escreveu: aqui está a tua imagem deliciosa, um armazém imenso, transbordando com mousse de chocolate. Espero que te abra o apetite. Ele mostra a imagem, que eu já vou publicar no Instagram, já vou mostrar-vos a vocês, e é de facto um colossal armazém cheio de fezes. Mas artísticas, as fezes. Poias e mais poias. Epá, que maravilha. É que chega a ser bonito. Maravilha. E ele escreveu: foi difícil negociar isto com o Pilot. Bom, eu sinto-me na obrigação de gritar: Portugal! 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 Dizem vocês: acompanham o futebol? E eu respondo: não, por acaso não. Então, Mas olha, jogámos ontem e ganhámos. Eu percebi que estavam pessoas vestidas com camisolas de Portugal. eu percebi que estavam pessoas vestidas com camisolas de Portugal. E sabes que competição é que era? Desculpem. Vamos jogar outra vez o jogo. Marco, era a Liga das Nações. Bom. Foi a palavra que eu achei que fazia sentido. Quem marcou o primeiro gol foi o Francisco. Ai, que maçada. Tenho aqui uma história para contar. Um clássico não me incomoda. Eles por dentro está chatos, pá. Ganhaste. Repara, eu dormi 2 horas, estou muito irritado. Por isso é que está a ser muito irritado. tão giro. Bom, Eu adoro quando o Nuno diz as coisas entre dentes. Eu tenho uma história para contar. Grita, larga-me. ai, olha que eu faço mesmo que o Presidente fez aquela assim. Bom, o que aconteceu? Eu acho que há razões para que celebremos o espírito destemido e inventivo dos portugueses. Alguém deixou no Reddit do Homem que Mordeu o Cão uma invenção portuguesa que me parece ter valor. É um projeto inteiramente desenvolvido no nosso país, cujo único problema, eu diria que é ter chegado tarde. Mas vivam os seus criadores! Os criadores de quê? Do Poop Shame! Poop shame. Poop Shame! E isto é soberbo. Eles mandaram uma espécie de um press release para o Reddit do Cão. Eles escrevem: apresentamos o Poop Shame, o novo site onde podes marcar no mapa os locais onde os donos se esqueceram convenientemente de apanhar o presente do seu cão. Olha que útil, pá, para as pessoas. Sim, senhora. E depois eles põem: foi só um cocózinho. Sim, e agora está no Poop Shame. Para que a mão humana seja utilizada para o bem, vamos manter os passeios limpos para que tudo possa ser forrada beluda, homem. Mas, Incrível o texto que estas pessoas fizeram. Mas o poop shame, portanto, limita-se a assinalar sítios onde estão abandonados Cocós, sim. ou indica Denuncia. o dono. Eu acho que devia fazer isso. Eu acho Porque senão não é shame, sim, é só sim, poop sim. sinal. Pois é. Eu acho que devia reforçar-se aqui a característica shame disto. E até possivelmente com fotografias da própria Com pessoa certeza. enquanto o seu Com a cão. cara com quem ignorou. Não, Sim, associar sim, o perfil no Instagram. Sim. Assim está com pouco shame. Mas também me irritam as pessoas que têm excesso de. São demasiado diligentes. Epá, eu lembro-me que tinha sacos no bolso e uma das minhas cadelas a fazer cocó no chão
chão e passa um senhor que diz: espero que depois apanhe isso. E eu sim, imediatamente, sim. Então, o saco. meu Deus. Ainda. Pensei que tivesse dito ao senhor, tenho uma história para contar. Se não me tivesse apanhado uma noite mal dormida. Mas isto é maravilhoso. Eu devo dizer, eu passo sempre as minhas cadelas, baseio sempre com um saquinho. Quando não tenho um saquinho, procuro algo, nem que seja na natureza, tipo uma folha. Já apanhei com folhas. E quantas vezes não sacrifiquei a limpeza dos meus dedos ao tentar apanhar um cocó com o invólucro de um rebuçado Halls que tinha no bolso. Impressionante. Tramada. Bom, vamos a um desabafo de um ouvinte nosso, C. Miguel O92, também no Reddit. Peço um apelo, C. Miguel ou 92. Pois é, C. Miguel O92. Assume o teu nome, larga esse número. C. Miguel ou 92. Bom, chega, eu não sei o que é que estou a dizer. Esta parte de mim ainda está a dormir. Sabe o que me aconteceu hoje? É que o despertador estava de facto a tocar. Estava a janelinha. Mas tocou. Não, estava a janelinha a indicar que estava a tocar, mas sem som. Não sei o que se passou. Ficou rouco. Bom, diz este nosso ouvinte: esta minha história aconteceu na primeira vez que o meu sogro foi almoçar lá à casa. O que é importante, não é? É um momento. Tem que se impressionar, não é? Éramos muitos, diz ele, por isso eu e a minha namorada decidimos buscar uns frangos no churrasco. Como apenas eu e o meu sogro gostamos de picante, pedimos para nós dois com picante e os restantes sem. Sempre boa a cumplicidade sogro-genro, não é? Impressiona. O amor ao picante une pessoas, une corajosos, une bravos. Quando estamos em casa e começamos a comer, eu e o meu sogro percebemos, diz ele, que não existia uma gota de picante na... Ricardo, repara o quão conhecedor é este ouvinte. Não existia uma gota de picante na meiga ave. Na meiga ave. Aquela pobre ave, não sei se pode ser Não, já não é meiga, já não. Sim. Pois é. E é aqui, diz ele, é aqui, pessoal, que tudo começa a correr mal para mim. Tive a estúpida ideia de ir buscar um picante que tinha guardado. E quando um picante tem na embalagem uma caveira, isso quer dizer alguma coisa. Atenção, eu tenho um que não tem na embalagem uma caveira. A própria embalagem é uma caveira, ok? É uma caveira transparente. E é muito... é muito forte. Aquilo corrói-me por dentro. Eu acho que já não tenho alguns órgãos. Graças àquele... Eu acho que isso é só decoração, eu Marco. sinto-os a desaparecer. Não, eu sinto-os a desaparecer. Imagino. Eu como e sinto... O que arte cura, não é? Ele foi buscar... Sim, ele foi buscar aquilo. Pôs o picante no frango. Comemos, diz ele, e consigo o resultado que eu queria. Ambos temos a boca, garganta e esófago em chamas. Lindíssimo. Sogro e genro ali, ambos a arder por dentro e a pensar: somos família. Bom, ele prossegue, ele diz: comemos o frango como deve ser, à mão. Este pormenor é importante para o que aí vem. Acabámos de almoçar. Dá-me logo vontade de ir fazer número 2. Isto hoje está muito recorrente, este tema. Está. Já sei o que é que estão a pensar, diz ele: cocó em lava, pessoal, quem me dera. Não foi isso que aconteceu. Pego num guardanapo de papel, limpo as mãos à pressa, lá vou ao WC, chego ao meu trono branco, baixo as calças, baixo os boxers, sento-me. E é que começa a tortura. Mal me sento, sinto que algo não está bem. E é com choque e horror que percebo o que tinha acontecido. O meu Mozart estava contaminado com o picante dos infernos. Não. Mesmo naquela zona mais sensível. Não sei bem como o fiz, mas calculo que no movimento de baixar os boxers, as minhas mãos, contaminadas com o picante, mal limpas com o guardanapo, devem ter tocado de raspão na minha ferramenta. O Ricardo estava como eu. Pelo ar do Ricardo eu percebi como é que o Mozart estava com o picante, não é? Exato. Pois. Mas de facto tinha a caveira no rótulo. Qual o contacto? Falamos de um picante que é capaz de arder não apenas quando comido, mas ao tocarem basicamente tudo. Isto deve ser o tipo de coisa que assassinos usam para derreter corpos. Não, cara, picante no Mozart só me ocorre uma palavra: Requiem. Pois é. E se eu tivesse dormido, e se tivesse acordado a horas e tivesse chegado a tempo, tinha tido o discernimento de dizer: ponham aqui o Requiem do Mozart a tocar. No entanto, isso não aconteceu. Falhei e reconheço. Demite-me. Eu posso cantar baixinho. Posso ficar. Confutatis maledictus. Vamos experimentar, pode ser. Importa-te, Ricardo, enquanto eu leio este. Quer dizer, Não é muito além disto, não. Eu não sei mais versos. Podes fazer em loop, se calhar. Só um bocadinho para ver se funciona. Meus amigos, diz ele, foi um horror. A vontade do número 2 passou de imediato. Só pensei em levantar-me e afogar o Mozart em água corrente no lavatório. Fiquei lá 10 minutos com a torneira ligada, até aquela sensação horrível passar, e eu só pensava: ai que me vai cair isto. Ai que nunca mais vai haver diversão cá em casa.
Mas lá passou, voltei à sala para tomar café, mal me sento, apercebo-me novamente com choque e horror que a sensação de estar com o Mozart a arder voltou. Com os nervos volta ao WC, mais 10 minutos de água fria e lá acalmou. O ardor demorou 10 horas. 10 horas para deixar de ter qualquer sensação de ardor. Felizmente, não houve sequelas desta minha tragédia. Acabou a narração dele. Bom recorde, Ricardo. Sim, obrigado. Olha, mas ele acabou por não fazer cocó. Não fez, perdeu a vontade. Não fez nunca mais na vida. Eu aconselho toda a gente, de facto, a limpar bem as mãos depois de comer Atenção, frango. já me aconteceu. E é realmente. É desagradável, não é? Muito, muito. Mas é pior aí ou nos olhos? Nos Olha, olhos. sabes que já me aconteceu em todo. Também. Sim. E. Vera. Aconteceu em todas as Está ela por mucosas. ela. Tudo o que é mucosa. Já, eu não sei como é que arranjo isto, mas Claro. tudo o que é mucosa já me foi picante para a mucosa. E é sempre me foi picante. desagradabilíssimo. E é nesta nota. E é nesta que terminamos esta edição. O homem que perdeu o cão. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Título deste episódio: Ei, a ganda bronze! Ei, a ganda par de histórias! Malta, antes disso, após a operação A Caminho do Milhão, que ornamentou os dias anteriores ao meu aniversário, eu tenho de anunciar que o meu número de seguidores parou nos 997.349. Não pode. Estagnou. Nem mais um? Nem mais um. Eu sinto que é o número limite de pessoas que tenho. Não há mais pessoas com interesse em seguir-me e estou super feliz com isso. Eu não vou ficar minimamente irritado por estar mesmo à beirinha do milhão e não chegar lá. Nada irritado, eu sinto paz. Estou a dizer que sinto paz, sinto-me apaziguado, sinto-me realizado por estar com 997.349 pessoas no Instagram e por não chegar ao milhão. É que dá apesar para de estar perto, Dá para notar que estás numa zona calma. eu estou sim. super feliz, estou super resolvido com Estás isto. zero, não estás? Nota-se. Não, a sério, não é importante. Não, bom, eu ontem estava a falar com a Teresa, com a minha namorada, e estava a pensar, eu se calhar devia oferecer às pessoas um objetivo mal se chega ao milhão. E a ideia que tive, e que vem no seguimento de algo de que já falámos aqui, e que tanto a Teresa como Vera Fernandes me têm dito, é, reparem nisto, já me cortaram o cabelo em direto aqui no estúdio, lembram-se disso? Sim. No dia em que chegar ao milhão, realizo o sonho da Teresa e da Vera de mudar de visual e adotar o combo bigode valente e barba vaga. Adoro. Tipo um Pedro Pascal gordo e triste. Tira lá a parte do gordo e triste. Vinha aqui uma pessoa ao estúdio, um bom barbeiro. Não quero borlas, é apagar, ok? E tratava-se isso aqui, não era incrível? Sim. Portanto, queres uma barbinha de lado assim mais. Chega ao milhão e vem o senhor pôr uma barbinha de lado vaga, não é? Bigode fica. E um bom bigode. Olha, e Bigode a parte de bem baixo parado. do bigode? Tudo mais ralo? O que? Portanto, a parte de baixo do bigode, baixo do lábio. Eu acho que é tudo ralo, não é? Exceto o bigode. Eu acho que é mostrar uma fotografia do Pedro Pascal e dizer, faça o mais próximo disto que conseguir. Olha, queria igual, que é o que fazemos quando vamos ao cabeleireiro, não é? Mas era incrível, e eu acho que isso vai estimular se calhar as pessoas a. Porque aquilo que as pessoas querem é um Pascal gordo e triste. Olha, Marco, tens mais 3 seguidores, Ok, segundo o WhatsApp. ok. Eu conheço muitas pessoas em Espanha, se quiseres. Força nisso. No fim de Eu semana quero posso chegar ao pedir. público espanhol. Está Sim. bem. Pascal é fortíssimo em Espanha. É fortíssimo em Espanha. Se disseres, teremos aqui Pedro Pascal. Muy fuerte, triste. Fuerte e triste. Forte e triste. Fuerte é triste. Vamos falar um pouco sobre bronzeado falso, o chamado Vamos. fake tan. É fascinante, mas enquanto pessoa de tez mais rosada, no fundo eu sou um porquinho, eu percebo desde que tenho idade o que é ver pessoas à minha volta no verão com tons morenos, dourados, e todos os anos eu tentar obtê-los pelas vias naturais, só que nunca acontecia, em grande parte porque a minha pele obriga-me a estar barrado em protetor solar 50+, por isso, à partida eu era capaz de ser o público-alvo ideal de fake tan. Só que, ao mesmo tempo, tenho muito medo que algo corra mal, porque vocês sabem das sérias hipóteses de qualquer experiência que eu faça envolvendo o meu corpo correr mal. Mesmo esta história do bigode, a percentagem de algo correr mal acontecer é mais alta que o fator do meu protetor solar. Mas podes fazer um teste na barriga, numa zona que não está à mostra. Ok. Bom, há um site de lifestyle e dicas de moda chamado Mamma Mia. Pergunto a vocês, Marco, então o que fazes tu a navegar em sites de lifestyle e dicas de moda? A sacar E histórias. eu respondo, lembrando-vos que a minha namorada Teresa é a minha equipa de pesquisa de histórias bizarras. E ela, qual Star Trek,
vai corajosamente a sítios até onde esta rubrica nunca fora antes. E isto é ótimo. Isto é um texto da editora executiva do site, Jessie Stevens. É um relato da sua experiência com fake tan, o chamado falso bronzeado. Era uma tarde de domingo, diz ela, aquela em que comprei a minha primeira garrafa de fake tan em segredo. Tinha 15 anos, era pálida como ao raio, não tinha a mais pequena ideia do que estava a fazer, sobretudo no que dizia respeito à minha cara e ao meu corpo. É que reparem, diz ela, toda a gente no 10º ano tinha começado a fazer este tipo de bronzeado falso. A primavera estava a começar. Nós, enquanto jovens mulheres, estávamos a começar a perceber que quando somos vistosas, o mundo trata-nos melhor. Ok, fixe. Sempre odiei a minha pele branca e leitosa, o tipo de pele que fica púrpura e inchada quando está frio e que provoca ansiedade nas pessoas quando te veem ao sol sem proteção. O falso bronze era novo, era cool, todas as pessoas mais fixes estavam a fazê-lo, por isso eu decidi experimentar. Ali estava eu então com a minha garrafa de falso bronze, que me custou $10. Dentro dela, pensei eu, estava o elixir mágico, que finalmente iria transformar-me num anjo da Victoria's Secret. Era só isso que estava entre mim e a felicidade eterna, entre mim e o filho da mãe do Leonardo DiCaprio. Toda esta descrição é empolgante, mas eu acho que ela não percebeu bem como aquilo funciona. E eu não julgo, porque eu seria exatamente esta pessoa. Parabéns desta rubrica, é bom que ela não saiba como é que isso funciona. Fiquei surpreendida quando comecei a espalhar o creme, o quanto ele se parecia com creme hidratante. Se li as instruções, não. Porquê? Porque achava que as instruções são sempre estúpidas e a vida é demasiado curta. É também a minha lógica antes Por de algum E depois estragar isto. sobra o parafuso, não é? Ponho uma camada, diz ela, e nada. Eu estava na mesma. Isto não está a funcionar, pensei eu. Por isso apliquei uma nova camada. Ai, meu Deus. No fundo ela começou a usar o creme como se estivesse a dar de mãos de tinta isso. numa casa, não é? Deixa-me só agora falar com quem sabe Foi disto. aplicando camadas. Vera, basta uma? É preciso ir com calma. A primeira vez basta uma, não E é? se não aparecer logo é esperar. É esperar. Ok. Portanto, ela pôs 2 camadas. Às E mesmo vezes assim, se calhar não estava é à preciso vontade. esperar um dia. Aquilo que eu quero é que ela tenha ido à terceira. Resultado da segunda camada, nada, diz ela. Para Foi a lá de terceira. começar a sentir um certo cheiro a caril. De resto, não havia qualquer alteração na minha pele. E por isso apliquei outra camada. Yeah! E depois dessa camada, apliquei outra camada. E dei por mim a questionar-me, mas como é que as pessoas na minha escola parecem tão bronzeadas com este produto, já que ele simplesmente não funciona? Instruções. Atenção, eu adoro toda a promessa encerrada no início do próximo parágrafo dela e que também vais gostar, Vasco. Depois de aplicar 10 camadas... Perdeu a cabeça. E foi a primeira vez que perdeu a cabeça. Não, perder a cabeça não, mas provavelmente não se via a cabeça a dada altura. Depois de aplicar 10 camadas, continuava a não ver qualquer diferença. Então fui deitar-me, completamente desiludida e frustrada. Era maravilhoso para ela que a história acabasse aqui, porque acabava de forma triste e frustrada, mas se nada mais tivesse acontecido para lá deste ponto, epá, tinha sido perfeito para ela. E aconteceu. Só que o destino e o bronzeador falso são coisas madrastas. Vamos ao nascer do sol. Acordei na segunda-feira, diz ela, muito entusiasmada, porque ia receber um prémio na escola, um prémio especial de oratória. Eu era a melhor do grupo de debate e por isso ia receber um prémio de discurso público. Levantei-me e encaminhei-me para a casa de banho e foi então que fui confrontada com o meu reflexo no espelho. Ai, meu Deus. O que vi, meus amigos, o que vi traumatizou-me para a vida. Digo-vos mais, até hoje nunca mais vi nada como aquilo. Ninguém me avisara que o falso bronze que vem em garrafas funciona de forma gradual. Claro. E não só isso, como ninguém me avisara que uma camada é perfeitamente suficiente. Sobretudo na primeira menina, vez. estava nas instruções. Esta pobre rapariga. O que vi no espelho, diz ela, o que vi no espelho não era um corpo cor de laranja. Ou melhor, seria um corpo cor de laranja, mas queimado. Era o tom de cor de laranja mais feio que eu já vira, aplicado na pele de uma rapariga Estava que ferrugenta. era claramente branca como a cal. E por isso eu esfreguei e depois chorei e depois esfreguei outra vez. Eu não podia faltar à escola porque ia receber o tal prémio, só que eu parecia tão estúpida. E pensava, mas é o prémio. E depois pensava, mas a minha cara. E depois pensava, mas é o prémio. E depois pensava, mas a minha cara. Pá, que aflição. O que é que ela fez? Diz ela, a farda da minha escola era azul clarinho. E a maneira como o azul combinava com o novo tom da minha pele fez-me acreditar que se calhar já parecia melhor do que há 15 minutos. Quando olhara para mim sem roupa. Olha. Consegui convencer-me que talvez não fosse assim tão mau agora com o azulinho da farda. Será que ela lavou as mãos? Se calhar não lavou as mãos também. Eu sei lá. E por isso, diz ela, por isso cometi o erro de sair de casa. Não consigo explicar a sensação de ser olhada o dia todo por 1 milhar de raparigas numa escola. Suponho que seja o que Donald Trump sente nos dias em que está mais cor de laranja.
Cheira-me que o Trump também deve meter várias de mãos daquilo, achar que não funciona. Sim. Esta jovem aprendeu à primeira, já ele deve ter instalado uma máquina automática tipo as de lavar carros, em que sai de lá coberto desta peçonha todas as manhãs. Vai ao elefante laranja. O elefante laranja, claro. Ninguém consegue parar de olhar, diz ela, prosseguindo a descrição do seu calvário, porque é visível nas caras das pessoas que elas acham que somos idiotas. Lá está, tudo podia ser prevenido com a leitura das instruções. Não ler instruções de uma coisa destas estão lá. é capaz de configurar idiotice. E Depois do arriscar almoço, aplicar isso no próprio dia também. Sim. Depois do almoço começava então a cerimónia dos prémios. Eu trabalhara tanto para conquistar este prémio de discurso a público. Era suposto este ser o meu momento. Eu nunca na minha vida tivera medo de estar num palco até ao dia em que parecia ter uma doença que me estava a comer a carne, enquanto emanava de mim um forte aroma à comida estragada. O prémio foi anunciado, eu levantei-me e caminhei para o palco para o receber. Adorava dizer-vos que correu melhor do que estava à espera. Correu ainda pior. À medida que caminhava para o palco, ouvia risinhos, ouvia comentários, ouvia sussurros. Porra, que aquilo é mau, bronze falso. Malta, ninguém queria saber que eu recebera um prémio importante de discurso em público. Ninguém. Acho que ninguém percebeu sequer que prémio era aquele, pela simples razão de que toda a gente estava distraída com o meu tom e o meu cheiro. Quando voltei cabisbaixa de prémio na mão, de volta ao meu lugar, cabeças viram-se para mim, umas com pena, outras com desdém. Algumas pessoas pareciam até estar zangadas pelo quanto eu falhara enquanto mulher. Ouvi a pergunta, então, o que é que se passou? Umas 50 vezes, pelo menos naquele dia. Tentei rir e desdramatizar. Como assim? O que é que se passou? Mas pelas 9h45 da manhã já não era divertido. Demorou uma semana até me livrar totalmente daquele tom horrendo. Ainda hoje isto me assombra. Ainda uso bronze falso, mas só uma camadinha suave. E também passei a ler as instruções de tudo, porque afinal as instruções não são estúpidas. Claro, aprendeu. Ela termina a dizer, confortem-se as pessoas que ficaram com manchas brancas provocadas pelo suor na superfície do seu falso bronze. Confortem-se as pessoas que sujam os lençóis da cama com produtos deste calibre, porque nunca será tão mau como estar num palco perante toda a minha escola, ostentando um tom de abóbora. Coitada. Eu sei que estamos já nas 9, mas tenho uma mais rápida ainda sobre este tema que quero muito contar. Conta. Esta é de uma cronista do famoso site Huffington Post. Diz ela, corria ao ano 2004, a moda era má. Não só eu e as minhas amigas insistíamos em fazer pandan de parcas, mas também pandan de falso bronze. Num dia frio de janeiro, a minha melhor amiga e eu fomos a um estabelecimento de bronzeamento à pistola. Naquela altura havia um em cada esquina. Depois de 10 minutos daquele processo, eu e a minha amiga saímos das nossas cabines, enfim, diferentes. A minha amiga parecia uma cenoura, curiosamente não no mau sentido. Estava com um bronze profundo. Já eu ostentava um estranho tom de castanho. Devo sublinhar que as minhas amigas todas faziam isto. Eram caucasianas. Eu tenho um tom de pele um pouco mais escuro, assim mais azeitona, misturado com bronze em spray. Estamos perante desastre, mas na altura não me pareceu super mau, até me entusiasmou. Na minha escola não deixavam as raparigas usar maquilhagem ou pintar o cabelo, por isso eu senti isto como um pequeno ato de rebelião. Ai, não posso pintar o cabelo? Então pinta a pele. Pinta a pele. Até aqui tudo super fixe. Autoestima lá em cima. No dia seguinte, na escola, passeava-me pelo pátio com as minhas amigas cor de laranja, falando animadamente das nossas experiências. Mal eu sabia o que me estava reservado mais tarde nesse dia. E é disso que falaremos amanhã, em mais uma edição. Não, claro que não. Ao fim da tarde, diz ela, fui para a minha aula semanal de natação. Estava a treinar para ser salva-vidas. Metade da aula acontecia fora da piscina, outra metade dentro. Mal entro na piscina, começo a perceber-me. Que giro, o que é que se passa hoje com a água? Está de uma cor esquisita. Espera aí, alguém fez cocó. Alguém fez cocó. Porquê é que esta cor só está à minha volta? E porquê é que toda a gente está a olhar para mim com ar de que eu sou o tipo de pessoa que faz cocó em piscinas? É que ainda por cima, diz ela, a turma do curso consistia em mim e apenas mais 3 rapazes de 14 anos que não faziam ideia do que era bronze falso. Senti-me morrer, voei da piscina para os balneários, deixando um arrasto colorido atrás de mim. Nunca mais voltei nem à piscina, nem ao salão de beleza. Se quero bronze, vou à praia. Se não for à praia, meto um filtro no Instagram. Obrigado e bom dia. Está resolvido. É preciso ter cuidado, é preciso esfoliar a pele, não arriscar num dia importante, não é? Nem na véspera de um dia. Valiosas lições, Sim. Vera, valiosas lições. E o meu favorito é o Saint-Tropez em espuma. Mas eu também tenho uma história para contar. Hoje, epá, parece que estava a adivinhar que ias lançar este tema para a mesa. Hoje decidi aplicar um bocadinho de autobronzeador. Normalmente ponho mais na cara porque acordamos tão cedo. Sim. Que o nosso tom é muito transparente. E então pensei,
se calhar tenho tempo para aplicar no corpo todo. Inclusive é na parte de trás que está um bocado branca, aqui na zona da cueca do biquíni. Coloquei, não sei o quê, estava a deixar secar e de repente aquilo ainda não estava bem seco, vou fazer xixi. Olha, quando me levanto da sanita, a sanita estava toda castanha e eu só pensei, se o Fer encontra isto assim, vai-lhe dar um fanico, não vai associar isto ao bronzeador. Pois não. Vai achar que andei a borrar a sanita toda. Raro será o homem que olha para isso e pensa, claramente autobronzeador. Sim. Limpei, saí, A nossa mente é final muito feliz. simples. Estou a imaginar o Fer só a perguntar: Vera, o que é comeste? O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta SEAT que este ano celebra 75 anos e oferece a carta de condução na compra de qualquer modelo da SEAT. Foi também uma oferta FNAC, onde encontra milhões de livros a preços declamadamente baixos. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é. Título deste episódio: nem sempre as entrevistas de emprego são uma ode à alegria. Bom, antes de avançarmos para a ordem do dia, quando eu ia hoje a sair de casa, o que é que acontece? Cruzo-me com um senhor com um fato daqueles que vemos nos documentários sobre Chernobyl, ou no filme ET, quando as autoridades vão buscar o ET à casa do Elliot. Tinha uma máscara, tinha umas tubagens, tinha um equipamento às costas, também com tubagens. Havia muita tubagem. Tubagem é a grande palavra da manhã, para mim. E primeiro fiquei a pensar que o mundo tinha acabado durante a noite e que aquele senhor estava ali para avaliar os estragos. Depois então percebi, não sem alguma alegria, que aquele senhor estava ali para combater os exércitos de baratas que tomaram de assalto o meu bairro. E a perguntar se não era o caso das baratas. Finalmente. Obrigado, Junta de Freguesia Carcavelos Parede. Obrigado, Câmara de Cascais. Eu respeito e defendo a vida de todos os animais, mas não das baratas, das moscas e dos mosquitos. Das baratas e das moscas, porque são bichos com maus hábitos de higiene e que não lavam as patas com que andam na porcaria antes de caminharem pelas nossas casas. E dos mosquitos, porque produzem babas, por vezes do tamanho de bifes de peru. Por isso... Tem que ser um bife de peru. Não é um bife normal. Não. Tem que ser de peru, E não pode ser de frango. É peru. Por isso eu não estou a dizer que se matem estas três entidades, mas pelo menos que se arranje maneira de elas não virem ter comigo. Mas pronto, deixei o senhor entregue à sua guerra e fico feliz por voltar a sentir que irei ser o dono da casa e não apenas o animal de estimação das baratas que lá vivem. Exato, és o hóspede. Sim. Bom, a primeira de hoje vem dos Emirados Árabes Unidos, onde há cultura nas autoestradas. Mais precisamente cultura erudita, música clássica. E não é nenhum sistema de altifalantes. Isto é incrível. Sabem aquela faixa que há junto à berma e que acorda aos condutores quando se percebe que eles estão a desviar-se, não é? E que pode significar que eles estão a adormecer ou que estão desatentos. Cá em Portugal, essa faixa, quando os pneus entram em contacto com ela, faz o quê? Faz... Adorei o som, não estava a esperar que saísse tão bem. Mas é que é muito igual ao som. Pois é. Quando passas com o carro. Ora, o pessoal dos Emirados pensou... Podia ser uma nova rubrica desta estação. Marco limita coisas. Sim. Então o que é que vai ser hoje? Quem é que vai imitar hoje? Vejam lá se descobrem. O pessoal dos Emirados pensou: porquê é que isto tem de ser um som desagradável? Porquê é que não podemos meter aqui arte? Porquê é que não podemos prestar tributo a Beethoven nessa faixa de alerta? E foi o que fizeram. No Emirado de Fujairah há uma autoestrada em que os condutores, quando chegam demasiado à berma, são surpreendidos não por mas por Beethoven. Ouçam, o som não é muito bom, mas acho que dá para perceber. Numa autoestrada. É mais lindo. Eu também acho. É maravilhoso. É espetacular. É espetacular. Vamos ver outra vez. Eu gostei muito disto. Sim. Ao mesmo parece uma daquelas bandas dos putos da escola. Pois é. Ora, qual o problema disto lá nos Emirados? É que, obviamente, esta estrada está tão famosa que os automobilistas que passam lá querem sempre ouvir Beethoven. E então é tudo a desviar para a berma para ouvir. Por outro lado, para poderem ouvir bem a música, as pessoas abrandam um bocadinho a velocidade. Não volta a solução para as pessoas não andarem em velocidades loucas nas estradas, não é? Espetem com Beethoven no asfalto. Quem diz Beethoven diz Marante. Sim. Pode funcionar. Vamos a uma boa e bizarra história sobre entrevistas de emprego. Eu não sei qual é a vossa relação com entrevistas de emprego. Eu acho que tive apenas uma.
na minha vida. Quando fui estagiar para a rádio onde eu e Pedro Ribeiro começámos. E onde Catarina Furtado começou também, tanto assim que eu e ela tivemos a nossa entrevista de emprego ao mesmo tempo, ambos na casa dos 20 anos. A Catarina com melhor aspecto do que eu, o que talvez seja surpreendente. Ao contrário do que se passa agora. Sim, sim. Tu agora estás muito melhor que ela. Obrigado, Vasco. Alguém que diga as verdades duras. Mas eu lembro-me que estava nervoso, estava muito nervoso. Curiosamente a Catarina parecia estar nas calmas, mas eu estava com aquela sensação de que qualquer coisa que eu pudesse dizer poderia dar barraca. Que é uma sensação que, aliás, é constante na minha vida 30 e tal anos depois. Não é só no trabalho, é no dia-a-dia. Até na caixa do supermercado. Tenho a sensação que qualquer coisa que eu possa dizer vai dar barraca. Nunca se sabe. Bom, este é o caso de uma pessoa que claramente estava a tentar não dizer a coisa errada na sua entrevista de emprego, só que o eixo cérebro-boca às vezes prega partidas. O eixo cérebro-boca. Sim. Vejamos o que conta esta pessoa anónima neste relato deixado num grupo de Reddit de histórias reais da vida. Diz ele: há uns anos estava seriamente envolvido na luta para conseguir um emprego, estava a mandar currículos para todo lado, a marcar entrevistas, a ir a algumas que mais pareciam interrogatórios. Finalmente consigo uma entrevista não de Zoom, mas presencial, numa companhia de tecnologia. Não uma companhia das maiores, mas aceitável. Estava ali uma boa oportunidade. Qual o problema? A entrevista era feita não por uma pessoa, mas por um painel de 5 pessoas, todas ao mesmo tempo a olhar para mim do outro lado da mesa, como se eu estivesse a ser julgado em tribunal. Epá, isso é intimidatório. Não, isso é um programa de televisão. Há empresas que não sabem como criar um ambiente fofinho para as pessoas nestas entrevistas, não é? Eu percebo que pô-las sob pressão é logo um teste, não é? Para ver como lidam com 10 olhos fixos nela. Mas pronto, diz este homem que tentou manter a calma. Só que, diz ele, a meio da conversa, comecei a ficar com a energia e a paciência um bocado em baixo. Até que um dos 5 entrevistadores lança a clássica questão: então onde é que você se vê daqui a 5 anos? Diz ele, no seu relato deste dia: antes que o meu cérebro pudesse intervir, a minha boca disse de imediato: espero que num sítio que não precise de 5 pessoas para me fazerem as mesmas perguntas, só que de maneiras ligeiramente diferentes. Ele disse isto e imediatamente a seguir ficou em estado de choque. Pois claro. Pá, isto é uma espécie de Tourette. Perdeu a cabeça. Ele não conseguiu controlar a sinceridade. Ele diz em voz alta aquilo que estava a pensar, no fundo. E é incrível quando isto acontece. É o tipo de coisa que eu deveria ter levado a dizer logo a seguir. Desculpem, ouviram-me dizer alguma coisa nos últimos segundos ou pensei apenas? Há momentos em que a pessoa não sabe bem se disse alto ou se pensou. Este tipo disse numa entrevista de um emprego que ele queria muito e perante 5 recrutadores. Onde é que eu vejo daqui a 5 anos? Espero que num sítio onde não preciso de 5 pessoas para fazer as mesmas perguntas, só que de maneiras ligeiramente diferentes. Isto passou-se na América. Se isto tivesse acontecido em Portugal, eu adoraria que ele tivesse dito: espero que num sítio que não precise de 5 marmanjos em vez de pessoas. Eu gosto da palavra marmanjo. Marmanjo, sim. Mas sim, este tipo libertou o fanfarrão que tinha dentro dele. Fanfarrão que, não sei se não par disto, é uma palavra que não se pode dizer na Assembleia da República. De resto pode-se tudo. De resto pode-se tudo. Não me digas que ele ficou com o trabalho. Comentário da atualidade. Portanto, ele larga aquela bomba de insolência, não é? Diz ele: ficou um silêncio instantâneo na sala. Parecia que toda a gente tinha deixado de respirar. Um dos 5 tipos, eu adoro esta descrição que ele faz. Um dos 5 tipos piscou os olhos com tanta força várias vezes que parecia que estava a fazer um reboot do sistema. Outro deles engasgou-se ligeiramente com a água que estava a beber. E foi então que alguém falou. O tipo que estava no meio, mais velho, fato e gravata, com uma vibe intimidatória de CEO. Soltou uma gargalhada e disse: sabe que mais? É justo. É justo. E era de facto o CEO da empresa, diz ele. Era o CEO e confessou que também odiava todo o processo de entrevistas. Depois daquele momento, a conversa ficou toda mais relaxada. Foi como se depois disto, finalmente começássemos a falar uns com os outros como pessoas normais. Olha, afinal foi um desbloqueador, vês? No fim, apertámos as mãos, eles disseram o clássico: depois entraremos em contacto. E malta, ele diz que 2 dias depois estavam a contratá-lo. Pumba! Espetacular. Por isso, diz ele a terminar, sim, ser um bocadinho honesto às vezes pode quebrar o gelo corporativo em nosso favor. Mas, ele faz essa advertência, mas talvez não seja boa ideia fazer disto um hábito. Pois, exato, vejam lá. Pá, é provável que alguns ouvintes Teve nossos sorte. tenham hoje entrevistas de emprego. Esta história é muito gira. Portem-se bem, portem-se Eu bem. não sei se arriscaria uma bujada destas. Não façam isso. É Portem-se preciso ter bem. um grande misto de impaciência e confiança para largar uma bomba atómica destas numa entrevista de emprego e ficar com o emprego, ainda assim. Isto resultou com este tipo, não está garantido que isto resulte noutros sítios. Bom, queria só terminar dizendo o seguinte: ontem, de uma maneira bastante descarada, eu disse a este microfone que no meu aniversário, na segunda-feira, eu não queria nada, mas achava espetacular se nesse dia 21 de julho o meu Instagram finalmente atingisse 1 milhão de pessoas.
De ontem para hoje, juntaram-se quantas? 4.000. O que significa que, mais coisa menos coisa, agora preciso de mais 26.000 pessoas. Sempre a cravar, não é? Tens tempo também, não é? Mas fiquei comovido com o empenho de pessoas, entre elas o nosso amigo Júlio Machado Vaz, que deixou uma mensagem a dizer que ia pedir a todos os membros da família para se juntar. Eu creio, no entanto, que o Júlio Machado Vaz não tem 26.000 familiares. Tá bem, mas se tiver 26 já ajuda. Eu acho que a minha família já te segue por isso. Toda a ajuda conta. Portanto, durante o fim de semana eu preciso de 26.000 pessoas no meu Instagram. Quantas pessoas é que vão assistir ao Marés Vivas? 50.000, 40.000. Quando formos cantar o hino, eu vou aproveitar aquele fórum. Ai, não me digas. Porque é um fórum. Não vais fazer isso. Não vais. E peço àqueles milhares de pessoas à descarada. Já agora, se me puderem seguir. Ó Vasco, é que ele vai fazer isto. Pois vai. Ele vai fazer Antes isto. ou depois. Epá, Não vou controlar, não é? Amanhã no palco do Marés, ele vai fazer isto. É que reparem, estão lá 50.000 pessoas. Vamos supor que metade delas já me segue. Sim. Pronto. Pá, fica resolvido. Não, mas Imagina, nós saímos do palco e ele continua lá. a Por questão favor. para mim também é o que é que falta acontecer no Marés. O Vasco já andou num barco insuflável por cima da multidão. Sim, eu já fui içado Tu numa já grua. foste içado numa grua. Sim. Já te cantaram os parabéns. Também o que é que. Pá, precisas quantos? 24.000? 26.000. 26.000. Opa, é à vontade. Pessoal do Marés. Amanhã tem uma tarefa. Mas era bom, tu andaste pelos camarins a pedir aos músicos mesmo. É pá, sim. Miguel Araújo, 4h30. Já me seguem. Repara, viram o tom disto? Já me segue. Já não quero, já não preciso dessa Já me gente. segue. Já não preciso dessa gente. Epá. Isto foi como uma entrevista de emprego. Estou a Isto ser uma besta. saiu-te. Sim, estou a ser uma besta. Eu já não preciso dessa gente. Esses já cá cantam. Bom, Pois é. vamos às sugestões Sugestões. FNAC. Vamos a isso. Sabes que fala-me do sol e do O calor. sol, eu gostaria de dizer o seguinte: o sol está alto, Sim. o calor aperta, E o mais, romance está no o ar. romance, claro. E nada como uma boa comédia romântica ou um romance de verão para derreter corações e virar páginas, como quem vira panquecas. É isso, há quem vá à procura do par ideal e há quem encontre o par perfeito num livro, daqueles livros com encontros improváveis, diálogos divertidos e finais felizes que combinam mesmo com as férias. E a FNAC tem uma gama irresistível de títulos leves, bem dispostos e apaixonantes para todos os gostos. Passe por uma livraria FNAC ou visite FNAC.pt e leve consigo uma história para se apaixonar nestas férias. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta da FNAC, onde encontra os tais milhões de livros para refrescar a mente em dias de calor e também, claro, como desde o primeiro dia, SEAT, que este ano celebra 75 anos e oferece a carta de condução na compra de qualquer modelo SEAT. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Horror e Vingança com a Tia Grunha. Deixa-me só dizer-te que durante a genérica estava a lembrar-me da forma como tu acabaste O Homem que Mordeu o Cão no Porto na segunda noite e decidiste fazer uma forma diferente de cantar o genérico. Então não certo cantaste. freestyle, não Foi foi? certo. Mas correu muito bem. Foi com ar blasé. Foi, O Homem que Mordeu o Cão é de facto o fim do mundo em cuecas. Com... Todo pausado. Eu gostei muito. Não sei, fiquei assim à vontadinha. Todo soltinho. Bom, isto é uma história complexa e elaborada. Vou tentar despachá-la o mais depressa que consiga para não atrasarmos isto muito, mas vale a pena. Eu fiquei muito intrigado com o título desta história que encontrei no Reddit. Dizia: Zaragata sobre um relógio despertador acaba com uma carreira. E é contada por uma senhora americana, está num dos grupos de histórias de vingança do Reddit. Há um grupo que é o Petty Revenge, que é sobre vingançazinhas mesquinhas, não é? Pequenas vinganças. Esta história foi parar ao grupo Pro Revenge. Já é outro patamar. nível. É outro patamar. Avancemos então. A senhora diz o seguinte: quando eu fiz 18 anos, comprei um carro com o dinheiro de anos a amealhar o que ganhava como babysitter. Gostava de ter tido o carro mais cedo, mas a minha mãe recusou. Portanto, aos 18, no meu grande ato de rebeldia adolescente, fui comprar um carro. Uns meses mais tarde, a senhora... Ei, agora que cenas de erros a abrir no computador. Uns meses mais tarde, a senhora, a quem passarei a referir-me no resto da história como a Tia Grunha, largou o emprego que tinha noutro estado e veio viver connosco, sem trazer o carro dela. Dizia ela que era mais barato esperar 6 meses, até à primavera, para lhe enviarem o carro. Ela era sovina. E era grunha. Portanto, sobrou para mim. A ideia era que eu partilhasse o meu carro recém-comprado com a Tia Grunha, até o carro da Tia Grunha chegar. Isto pareceu-me injusto, mas pronto, concordámos que ela precisava de usar o carro para entrevistas de emprego e eu tinha sempre o autocarro da escola. Problema: a minha casa era logo a segunda do trajeto do autocarro escolar, o que me obrigava a acordar mais cedo, e eu gosto de dormir.
Pronto, se mais não fosse, só este detalhe já me leva a compreender um pouco o uso de grunha para definir a tia, não é? A chegada desta senhora tirou-lhe horas de sono para ela não perder o autocarro da escola. Isto com carta tirada e com um carrinho novo em mãos. Irrita. Diz ela, pergunto a vocês o que tem isto a ver com o relógio despertador. O que se passa é que a tia grunha é uma daquelas pessoas que aprecia irritar pessoas e depois gozar com elas por estarem irritadas. Que grande esta fermo. A tia grunha, diz ela, tem sempre de se queixar de alguém, tem sempre uma palavra desagradável e está sempre em conflito com alguém sobre uma coisa qualquer. E assim que ela veio viver connosco, a queixa dela era o meu despertador. O meu quarto tinha uma parede em comum com o dela. O som do meu despertador estava a acordar o seu coiro desempregado e falido todas as manhãs. E isso deixava-a irritada. E ela insistia comigo: por que não te deitas umas horas mais cedo e assim não precisas do despertador? Trata-se de uma besta irritante, não é? Os horários matinais da nossa casa, diz ela, eram qualquer coisa como isto: 5h30 a minha mãe sai para o escritório, 5h45 toca o meu alarme em dias em que tenho de ir de autocarro, 6h15 toca o meu alarme em dias em que eu consigo usar o meu carro, 6h30 saio de casa se for de autocarro, 6h45 saio de casa se for no meu carro. Às 25 para o nada, o rabo desempregado da tia grunha tem de estar em nenhum lado. Pá, eu não conheço a tia grunha e estou a ferver. Ai, que nervos. Tia grunha. Única pessoa que não faz nada naquela casa e que pode dormir até quando quiser está a queixar-se dos despertadores alheios. A tia grunha, diz ela, foi queixar-se à minha mãe sobre a horrível inconveniência de eu usar um despertador. Então sugeriu que a minha mãe me acordasse todas as manhãs antes de sair para não ter de ouvir o alarme. Problema, a minha mãe sai às 5h30, cerca de 1 hora antes de eu ter de acordar. Esta filha da mãe da tia grunha. A minha mãe disse à tia grunha que o melhor era ela, a tia grunha, usar uns tampões de ouvido ou qualquer coisa assim. A minha mãe sempre evitou conflitos e não queria fazer parte da guerra entre a tia grunha e eu. Isto vai enervar mais, malta. O que é que a tia grunha começou a fazer? A tia grunha começou, pé ante pé, pela calada da noite, a desligar da corrente o meu despertador assim que me apanhava a dormir. Tem outro nome aqui para a tia grunha. Eu tenho um sono pesado, diz ela, por isso a tia grunha ainda conseguiu fazer isto umas quantas vezes. Foram vários os dias em que me atrasei e perdi o autocarro, achando que era o nosso gato que desligava o relógio, até perceber o que se estava a passar. Imagina só, ele a perguntar quem está aí e a tia grunha: miau. Miau, miau. Miau. Agora o próximo momento é digno de filme de terror. Uma noite acordo para constatar a presença da tia grunha na penumbra junto à minha cama. Foi assustador e soltei um grito tão grande que acordei todo o bairro. A tia grunha explicou: desculpem, sou sonâmbula. E a minha mãe deixou-a ir com aquela desculpa de trampa. Malta, isto agora é guerra. Claro. Diz ela: tentei resolver o problema com super cola. Não foi a coisa mais ajuizada que fiz. Mais tarde essa casa acabou por ser vendida com um relógio despertador de bónus agarrado à parede. E a tia grunha, em vez de arrancar a ficha da parede, que estava hermeticamente colada, passou simplesmente a desligar o alarme no próprio relógio. Passei então a dormir com o relógio despertador debaixo da minha almofada. Era impossível a tia grunha fazer o que quer que fosse sem me acordar. Ela aqui obteve uma vitória, não é? Claro. E isto irritou insanamente a tia grunha. Diz ela, a tia grunha ficou danada por as coisas não terem corrido como ela queria. Só que não desistia de chatear. O próximo passo dela nesta guerra foi este. Assim que ela ouvia o meu alarme tocar, ela levantava-se e corria para a casa de banho para tomar um duche demorado. A casa de banho era mais próxima do quarto dela do que do meu, por isso ela ganhava sempre esta corrida. Eu recordo a frase que tu disseste: a minha mãe sempre evitou conflitos. Não, mas se calhar esta é a altura em que a mãe tem que intervir. É que a culpa é da mãe, que permite, não é? É um bocado. A tia grunha não é boa presença nessa casa. Não, e não vai arranjar trabalho com este feitio, vai ficar lá para sempre. Era isso, diz ela, e levar pilhas de revistas para o pé da sanita e ficar lá sentada a lê-las até perto das 6h20 da manhã. Ou seja, depois do autocarro da escola passar, mas ainda antes da hora de eu poder ir de carro. Isto agora vai irritar-vos muito, malta. Eu já estou a ferver. Um dia estou eu a tomar duche, a correr, e enquanto eu faço isso, a tia grunha saca as minhas chaves do carro e leva o meu carro, sabe-se lá para onde. Ai, que cabrinha! Quando a confrontei com isto, ela respondeu que não fez nada de mal. Diz ela, devias prestar mais atenção aos dias em que eu preciso do carro. E dizia ainda mais, dizia que se ela acorda todos os dias com o meu alarme, tinha tanto direito como eu de usar a casa de banho. E dizia ainda: sabes que está na tua mão resolver este problema. Como?
não me acordando. Mas isto é a versão vida real da madrasta da gata borralheira. De quem é o carro? Que vilã! De quem é a casa? De vilã! quem é o despertador? A juntar a tudo isto, diz ela, a tia Grunha começou a sair com o meu carro à noite e aos fins de semana, geralmente logo a seguir a eu ser contratada para trabalhos de babysitting. Quando voltava, o carro já não tinha gasóleo, tinha só vapores. Escusado será dizer que eu andava furiosa. Isto era um inconveniente tremendo. Eu estava a ficar sem dinheiro à conta disto. Dava por mim a ter de pedir a amigos boleias em cima da hora ou então gastar dinheiro em táxis. E a tia Grunha sempre a culpar-me de tudo e a minha mãe sempre a não se querer envolver na discussão. Passou a haver uma espécie de jogo do gato e do rato com as minhas chaves. Em que a dada altura eu andava com as chaves do carro para todo o lado. Eu até as levava para o duche. E a dada altura tive de as levar mesmo para dentro do duche, porque se as deixasse pousadas no lavatório, a tia Grunha conseguia abrir a porta da casa de banho, nem que eu tivesse fechado a chave, que ela sabia desbloquear fechaduras. Não, ela é doente. Eu estou à espera de um twist da história que faça justiça. Um dia, a tia Grunha, com uma rara antecedência, pede-me emprestado o carro. Diz que tem uma entrevista de emprego. Afinal, saiu para quê? Para ir a uma loja de chaves fazer uma cópia da chave do meu carro. Ai. E percebo isso quando saio de casa, chave na mão e o carro não está lá. Cheguei a pensar que ela sabia arrancar com o carro fazendo ligação direta, que nem os bandidos dos filmes, mas não, ela tinha uma cópia. E aí eu passei-me dos carretos, diz ela, e confrontei-a. Com um ar arrogante, a tia Grunha assumiu com orgulho que tinha ido fazer uma cópia da chave. Chamou-me cabra egoísta, incapaz de partilhar. E muitas outras coisas que, entretanto, em boa hora me esqueci. E disse que nunca me daria a cópia da chave. O que iria eu fazer? Eu avisei-a de que o carro era meu e que ela não tinha permissão para o usar outra vez e disse-lhe, isto foi longe demais, haverá consequências. Ela riu-se na minha cara. Na manhã seguinte, o carro não estava à porta de casa, eu já estava à espera disto. O pai da minha melhor amiga era polícia. Eu era visita de casa dele já há uns 10 anos. O pai dela era o mais próximo que eu tinha de uma figura paterna, dado que o meu pai era uma besta que tinha saído de casa há que tempos. Então, liguei ao pai da minha amiga a dizer-lhe que o carro que eu tinha comprado com tanto esforço tinha sido roubado. E ele diz-me que vai passar a informação e meter a gente no encalço. A meio da tarde, ele diz-me que encontraram o carro no parque de estacionamento de um shopping. A tia Grunha parece que fez uma cena histérica quando se vê rodeada de agentes a acusá-la de roubo. E acaba presa sob acusação de roubo de viatura, resistência à detenção e agressão a um agente da autoridade. E ainda descobriram mais umas coisas burocráticas e ilegais com a carta de condução dela, pormenores que ela não tinha atualizado. A tia Grunha estava nas lonas, não tinha dinheiro dela para pagar a fiança, então ligou para a casa da minha mãe e deixou no atendedor uma mensagem para a minha mãe a pedir para que ela a viesse buscar à esquadra e também que lhe pagasse a fiança. Mensagem que eu ouvi antes da minha mãe e que prontamente apaguei. Queria justiça, Pedro. Vamos embora para a frente, é isso mesmo. Diz ela, a minha mãe, escrava do trabalho, não reparou que a minha tia estava ausente há uma semana. Não reparou? Assim que reparou, eu expliquei-lhe calmamente tudo o que tinha acontecido. Que o meu carro tinha sido roubado e que eu tinha chamado a polícia. Ou seja, estava a resolver a situação como a minha mãe sempre me disse para fazer. E bem. O ar de absoluto horror da minha mãe foi extraordinário. A minha tia acabou por ficar presa 2 semanas e acabou por sair porque chegou a um acordo. O que aconteceu a seguir foi vingança, doce e gloriosa vingança. É uma matriosca de vinganças. Sim. Porque esta mulher ficou louca, claramente. Claro. Por causa da tia ficou louca, não é? Óbvio. As poupanças restantes da tia Grunha foram usadas para pagar todas as multas e despesas de tribunal. Entretanto, chega ao carro dela e ela lá começou em busca de emprego. Problema, qual era a experiência profissional da tia Grunha? Era professora. E agora, com cadastro, revelava-se impossível ela voltar a ter essa profissão. E agora, nada mais resta à tia Grunha do que uma promissora carreira como telemarketer. A tia Grunha, diz ela, nunca mais me chateou depois disto. E foi assim que uma zaragata sob um despertador acabou com uma carreira. Marco, esta história não é mentira, pois não? Não é mentira, Ok. não. Que agora passou-me pela cabeça. Bah, Que doce vingança. eu adorei isto. Adorei isto. Que É uma viagem. epopeia. Epá. Mas a falta de noção da senhora Sim, é uma sim. coisa ao mesmo tempo Não, encantadora. e a mãe? Como é que é E possível? a mãe? É tudo Não, incrível. e a mãe completamente demitindo-se de. Não, isso não é comigo. Não tenho nada a ver com isso. Mas ficou chocada quando percebeu que a senhora tinha sido de facto Nunca mais detida. vi a tua tia. O que é feito dela? Está A de tia facto presa. Está Vou presa. contar-te. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Leon híbrido plug-in, agora com mais 120 km de autonomia elétrica e também uma oferta FNAC onde encontra milhões de livros a preços declamadamente baixos. Isto entra ou não entra? Ah, bom. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar. Ainda dizem que as pessoas não têm atualmente atenção quando ouvem as coisas e que se distraem com facilidade. Nem todas as pessoas. Devo dizer, nem todas as pessoas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Nosso ouvinte Sandro esteve desde o início do Homem que Mordeu o Cão a contar. A tomar nota. Quantas vezes foi dito tia Grunha? Foi proferida 37 vezes a expressão tia Grunha durante este episódio. 31 delas pelo anfitrião da rubrica, 6 pelos restantes elementos de tão estimado painel. Isto é alguém Sandro. Incrível. Com um caderninho. Meu Deus. Nós nem vamos ao VAR, que dá imenso trabalho. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Título deste episódio: não faça isso às pestanas com uma escova de dentes elétrica. E vamos à estupidez do momento. Boa! Devia haver um Esta é jingle. fresquinha. Devia haver um jingle para isto. Pois não é? devia. No que toca à estupidez, nenhum dia é lento, pois há muita estupidez. A estupidez do momento. Olha, Não é bom? Em princípio bom. ficou gravado e Mário Rui amanhã terá isto pronto. Claro, como batido. Podemos só analisar a poesia? Podemos. No que toca à estupidez, nenhum dia lento? Sim, nenhum dia. Há sempre estupidez todos os dias. Sim, não é um dia não há lento dias de parados, notícias. não é? Foste rápido e muito eficaz. bem. É Sim, um sim, repentista. sim. É capaz de ser até o melhor poema do que quem diz aqui é quem vive e ama. Mas isso é Mas eu acho que esse dá a volta. É tão mau que se torna bom. Sim. Bom, isto saiu no site da CNN americana. É um artigo com o título Porque estão os homens a rapar as pestanas. As pestanas. Parece que isto é a mais recente cena no que toca à estupidez. Portanto, se o título do artigo no site da CNN é Porque estão os homens a rapar as pestanas, a minha resposta, ainda sem ter lido, é evidentemente porque são estúpidos. Eu lamento a dureza disto, mas estou a ficar velho e Não sem tem de ser. paciência. Tu és frontal, Sacana sempre do foste. velho. Nuno. Sim, obrigado. Ninguém que toma a decisão de rapar as pestanas pode, num mundo normal, ser considerado esperto, Não, diria não eu, pode. não é? Mas Então, porquê? Porque as pestanas têm de proteger os olhos de poeiras, Exato. poeiras e impurezas e não sei o Claro. quê. No entanto, de acordo com uma tendência das redes sociais, homens receosos de não parecerem suficientemente másculos estão a retirar as pestanas para parecerem mais masculinos. Isto é giro porque esta malta no fundo está a basear-se num clichê dos desenhos animados. Uma das coisas que faz com que a Margarida seja diferente do Donald, Exato. apesar de terem basicamente a mesma cara de pato, ou a Minnie do Mickey, apesar de terem a mesma cara de rato, são as pestanas, não é? Aquelas Claro. pestanas assim, nos desenhos animados põem-se pestanas nas personagens femininas para parecerem mais femininas. E deve ter havido um grunho qualquer que passou os olhos por uma revista do Patinhas e deve ter pensado: pestanas, mau, cortar, homem. Exato. Mas não achas contraproducente? Uma vez que são pessoas que têm receio de não serem consideradas suficientemente másculas, tu olhas para elas e dizes: vejo que o senhor tem receio de não ser considerado suficientemente másculo e por isso rapou as pestanas. Claro que sim, eu também acho isso. Mas claro, não estamos a falar de homens que em casa pegam numa tesoura e levam a cabo o serviço nos seus próprios olhos. Não, e de acordo com este interessante artigo da CNN, neste momento há barbearias. Há estabelecimento. Há barbearias que vão desde a Turquia à Nova Zelândia, cujos barbeiros já prestam este serviço: cabelo, barba e pestanas. Meu Deus. Então porquê que não tiram Correm. também as sobrancelhas? Já agora? já Pegam na agora. máquina, vai tudo. Não estão aqui ouvintes a chamar a atenção para o facto disso provocar, sobretudo em algumas latitudes, frio nos olhos. Talvez. Sem dúvida. Mas o rapar da sobrancelha já leva para outro. É mais tipo David Bowie nos anos 60, 70. Já não é tão considerado tão masculino, não é? Quanto mais sobrancelha, mais másculo. Claro. Ali, Tudo pelo. é chamado unibrow. Sim, não é? sim. Mais uma vez, pelo aqui, bom, pelo ali, mau. sim. Mas há vídeos de barbeiros a passar máquinas de barbear a rente aos olhos para Não tirar. acredito. Para tirar as pestanas e para que de facto o cliente se sinta mais homem. Há pessoas a cobrar por esse serviço. E, como acontece com toda a estupidez que se torna viral nas redes, segue-se o ritual de aparecerem médicos a dizer: não façam isso, não é saudável, as pestanas têm uma função, são uma barreira, são também o catalisador do nosso reflexo de pescar os olhos e de, por isso mesmo, nos manter úmidos, filtram a luz do sol, melhoram a qualidade da nossa visão. Mas estudiosos da sociedade moderna dizem que este é o mais recente detalhe de estilo da manosfera. Homens querem sentir-se mais homens iluminando as pestanas. O meu conselho é: não façam isso.
Não é preciso ser estúpido para ser homem. Deixem as pestanas sossegadas. Hashtag deixem as pestanas sossegadas. E agora, falemos de lavagem de dentes. Boa! Ótimo assunto. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Tudo sobre higiene. É um assunto sempre importante. Eu fico pasmado com a sofisticação a que o mundo da lavagem de dentes chegou hoje, com escovas de dentes e até apps de escovagem de dentes. E eu que tenho estima por tecnologia e gadgets, eu devo dizer que tenho feito várias tentativas de abraçar as escovas de dentes elétricas. Não abraçá-las de forma literal, porque isso seria estúpido. Talvez tanto quanto rapar pestanas, sim. Mas a minha relação com a escovagem de dentes nos últimos anos passa muito por epá, agora é que vou avançar por uma escova XPTO. Eu já tive uma que esguichava, malta. Já tive uma escova que esguichava. Sim. Não, isso é o teu tampo da sanita. Pois é, estou É para o confuso. Marco. Tu confundes imenso, isso já te disse. Não laves os dentes a isso. Pois é. Não, mas eu tive uma que esguichava, tinha assim um reservatório de água e aquilo chupava água e disparava água contra os dentes. Parecia aquele utensílio dos dentistas que nos lava os dentes, tipo jaco de água da cama. Mas isso era mesmo tirar o verdete do prédio. Mas isso era mesmo uma escova de dentes? É uma escova de dentes que tem isso. Tem Não, essa é um qualidade, acessório tem essa da qualidade. escova de dentes, sim. E o que é que sucede? Sucede que mais tarde ou mais cedo lá estou eu de volta à simples e elementar escova de dentes tradicional. Eu não sei porque é que isto acontece. De repente, cruzo-me com outra escova elétrica e penso, é agora! Tenho ali uns sólidos 15 dias enquanto que a escova elétrica chega ao momento em que, pumba, outra vez com a escova tradicional. Eu não tenho explicação. Eu acho que tens isto. preguiça para a carregar. Talvez seja isso. Talvez Ela seja fica isso. sem carga. Algumas são com pilhas. Sim. E as Mas recargas custam mais caras do que a escova. É verdade. verdade. Depois aquilo fica tudo. Agora já tens alternativas mais baratas, mas depois falamos sobre isso. Estás versada neste Estou. tema, assim. Olha para a dentição desta menina. Isto é a menina que sabe, pá. Mas eu acho que é o único departamento da minha vida em que a minha mente não tem qualquer entusiasmo em atualizar-se. Todas as transições da minha vida foram pacíficas, das máquinas de escrever para o computador, como soei antigo agora, dos telemóveis que só faziam chamadas para os telemóveis que fazem tudo, mas no que toca às escovas de dentes eu vou sempre cair nas boas velhas escovas acionadas a força manual. Feito este preâmbulo desnecessariamente longo e inútil sobre escovagem dental, vamos a uma história curiosa sobre lavagem de dentes, entre outras coisas. Só agora vai começar a história, não é? Uma senhora instalou no seu telemóvel uma app sobre lavagem de dentes. Ok? A app emparelhava com as escovas de dentes elétricas de toda a família. Penso que funcionava com Bluetooth, o que é uma palavra que pede em si mesmo lavagem de dentes. Se uma pessoa tem efetivamente um dente azul, é bom que o esfregue, de modo a que fique branco outra vez. Isto foi bastante parvo isto. Vamos em frente. Peço desculpa. Mas resultou, não é? Peço desculpa. Claramente. O interesse dela em ter a app no telemóvel não era tanto nos hábitos dela e do marido de lavagem de dentes, porque ambos tinham plena consciência do número de vezes que se deve lavar os dentes por dia e também da duração de cada lavagem. O interesse dela era perceber se os filhos estavam a fazer a coisa bem feita e se de todas as vezes que respondiam sim à pergunta já lavaram os dentes, eles estariam ou não a dizer a verdade. Por isso ela instalou a app e a app registava tudo. E era incrível a história acabar aqui e eu ter-vos feito perder todo este tempo para rigorosamente nada. Apenas a descrição dos hábitos modernos de monitorização de lavagem de dentes de uma família. Eu sei que isto não parece interessante, mas fiquem ligados porque isto vai valer muito a pena. Estamos ligados. Eu estou. Obrigado a todos. Eu estou agarrado à cadeira. Obrigado a todos. Uma coisa que a senhora começou a notar foi que o registro de lavagens. Santinho! Sabes o que é isto? Alergia a preâmbulos. Pois, preambula-se muito. Poça! Get on with it! Uma coisa que a senhora começou a notar foi que o registro de lavagem de dentes do marido surgiam em alturas estranhas. Ai, que temos porcos. Por exemplo, a horas em que ele era suposto estar a trabalhar. Ela diz que achava estranho que surgisse o registro de uma lavagem de dentes ao fim da manhã de uma sexta-feira. Mas havia um padrão a formar-se todas as semanas à mesma hora, sextas ao fim da manhã, e ela a questionar-se: mas como de acha que ele está a lavar os dentes a esta hora, sempre à sexta? À hora que está no trabalho. E ela começou a ficar verdadeiramente desconfiada. Embora à partida não há nada de ilegal num homem lavar os dentes. Certo? Não, pelo contrário. Não. A verdade é que a senhora descobriu, com a ajuda de um detetive privado, porque sim, ela envolveu um detetive privado nisto, ela descobriu que o marido dela, durante 3 meses, todas as sextas-feiras, faltava ao trabalho. E estava onde? É o que saberemos amanhã. Bom dia! Eu estou com receio eu que seja faria isso. conviver intimamente Eu nunca com faria a isso. escova de dentes da senhora. Eu estou com tanto receio que seja conviver intimamente com a escova de dentes da senhora. Tu achas que ele Porque usa é um o objeto de aparelho fibra. Exato. para o forró? Achas que não há outra pessoa? Eu estou com tanto receio. Eu acho que é Bom, o que a senhora um descobriu? pré-forró-bodó ou um pós-forró-bodó. Eu estou com o Vasco. O que a senhora descobriu, com a ajuda do detetive privado, mas antes disso, com a ajuda de escovas de dentes elétricas sofisticadas, que isso é que é a grande coisa desta história. Foi O uma Ricardo escova. tem razão. É que todas as sextas de manhã o marido escapava-se
com um colega de trabalho para casa do referido colega a uma hora em que em casa do colega não estavam nem a mulher nem os filhos do colega. E de facto o que sucedia é que ele e o colega envolviam-se em situações marotas que invariavelmente terminavam com ele a ter de lavar os dentes. Mas era lavar os dentes. Era. Ricardo achava. Não. Mas calma. A escova foi usada para o que Mas ele foi- pode ter foi- razão foi também. criada. As duas teorias podem eu acho estar que tudo é juntas possível. nesse momento. Não, só uma das teorias. Tudo é- Não, Só as uma. duas. Não, Ricardo achava que eles usavam o aparelho para. Exatamente. Sim, mas também. Sim, mas não podes usar, Não pode usar Não pode usar o mesmo aparelho para fazer e depois Não pode ser lavar o os mesmo dentes. aparelho. Não pode ser o mesmo aparelho, é demais. É demais. Depende É da demais. extremidade que Exato. usas em cada. Exatamente, Não, mas em só cada uma que atividade. vibra, porque portanto é. Toda a escova vibra. Não, é? toda a escova Não é vibra. só para a vibra. Toda a escova vibra. Não vibra tanto. Podia ser. Bom, eu acho que não vamos a lado nenhum com isto. Não. Mas estamos a pensar demasiado. Nós fomos atrás de ti. Mas foi Tu és assim o que, guia. graças a uma escova de dentes moderna, a senhora descobriu que o marido tinha um caso com um cavalheiro. Seguiu-se o divórcio. pois. Seguiu-se o divórcio. Graças à escova. Graças à escova. Ó Vasco, Obrigado, tu também és escova. alérgico ao prolegómeno? Olha, pelos vistos, não. Não. Não, é só preâmbulos. Ok. Pois. Saudades de marcante. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas.